Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para a nossa última aula desse módulo, a justiça de Deus, da queda à redenção. Que tempo extraordinário que nós passamos juntos. Nessa última aula eu quero falar sobre o tema Vivendo como embaixadores da justiça. Eu quero ler dois textos bíblicos, o primeiro, escrito pelo apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 18 ao 21. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O segundo texto que eu quero ler agora está no Velho Testamento, é o livro do profeta Miqueias. Miqueias, capítulo 6, verso 8, que diz assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige, que você pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Eu e você somos justos. Fomos justificados por Cristo. Nos tornamos justos por causa de Cristo que é justo. Não é mérito nosso, não é por obra, mas agora, eu e você que somos justos, nós também somos embaixadores da reconciliação. E entender isso é muito importante, porque nós não somos apenas alvo da justiça de Deus. Em Cristo Jesus, nós não recebemos apenas a justiça. Nós fomos enviados para representá-lo. Essa chave, seminarista, escute isso aqui, essa chave precisa mudar na sua cabeça. Senão a gente vive um evangelho como consumista. É sempre aquilo que Deus fez em nós. Guarde isso. O que Deus faz em nossa vida tem um porquê, tem um propósito. Então ele nos tornou justo para que agora possamos representá-lo. Por isso que Paulo vai declarar em 2 Coríntios 5:20, somos embaixadores de Cristo. O embaixador, primeira coisa, ele não fala por si mesmo. Não. O embaixador, ele não representa os seus interesses. O embaixador, ele não carrega a sua própria agenda. O embaixador, ele tem que representar o reino a qual pertence. O embaixador precisa representar o país a qual pertence. No nosso caso, nós pertencemos ao reino de Deus. Então, nós não falamos de nós mesmos, nós falamos do reino e do rei. Nós não temos uma agenda, nós temos uma agenda dos céus. Nós não defendemos os nossos interesses, mas defendemos o interesse do reino. Então, todo justo é enviado por Deus ao mundo como uma ponte, como representante, como mensageiro. Para condenar? Não, para reconciliar. Lembra do que Jesus disse? Ele diz, eu não vim condenar. Então a nossa mensagem é uma mensagem de reconciliação. Eu sei que tem muitos cristãos que falam, nós precisamos daquela mensagem dura. Realmente, a mensagem, em vários momentos, ela tem que gerar confronto. Mas a nossa mensagem é uma mensagem de reconciliação. É aquele que está longe de Deus, ele entenda a mensagem, as boas novas do Evangelho e reconcilie com Deus. Então, em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo. Então agora, Deus faz o apelo através dos seus filhos, através de mim e de você, para quê? Para que o mundo possa se reconciliar com Deus. Então 2 Coríntios vai dizer isso, Deus confiou aos crentes o ministério que ele próprio realizou em Jesus Cristo. Então, o que Deus, o Pai, realizou em Cristo, agora ele confia essa mensagem a mim e a você. Então, ser justo não é apenas receber perdão. Ser justo não é apenas
ser declarado justo, receber a justiça de Deus, não é simplesmente receber a redenção, não, ser justo agora é representar esse Deus que perdoa, esse Deus que justifica, esse Deus que salva. Então eu e você, todo cristão, é um representante de Deus aqui na Terra. E aí eu preciso entender, Miqueias, eu gosto muito desse profeta, e o verso 8 do capítulo 6 que lemos aqui, porque ele fala do que Deus espera de nós. Deus espera justiça, Deus espera misericórdia, Deus espera humildade. E isso como um estilo de vida. Então, Miqueias traz 3 pilares de uma vida justa. Primeira delas, praticar a justiça. Segunda, amar a misericórdia. Terceiro, andar humildemente com Deus. Porque, eu já falei e vou repetir, a justiça sem misericórdia, ela vira rigidez. E nós temos vários exemplos na religião, onde a pessoa quer exercer justiça sem misericórdia. Gera o quê? Rigidez. Lembra da fala de Agostinho que eu falei com você? Na cruz, a justiça e a misericórdia se abraçam. A misericórdia, se ela não tiver a justiça, o que vira? Permissividade. É o evangelho de muitos. Não, eu posso fazer o que quiser, porque Deus é misericordioso, Deus me amou. Não. E aí vem a humildade, porque a humildade sem prática, ela vai virar o quê? Uma religiosidade vazia. Então você percebe como que a Bíblia é linda. A gente vai entendendo a teologia, entendendo o texto bíblico, os argumentos religiosos vão sendo quebrados. Então, em Deus, esses 3 caminhos estão juntos. Esses 3, justiça, misericórdia, humildade, caminham junto. Então, o justo deve caminhar em justiça, em misericórdia e em humildade. Então, a justiça que o crente vive, ela não é severidade. Talvez você já tenha aí uma caminhada muito longa, já seja um pouco mais velho, e você pegou teve a experiência, talvez com o pai, com a mãe, com o líder, com o pastor, podem falar assim, da turma antiga, que recebeu um evangelho muito severo. Ah, pastor, mas hoje parece que é libertinagem. Não. Irmãos, nós temos que estar no meio termo. Não é uma graça barata, mas também não é uma lei. Porque se é lei, então não é o evangelho. Se é graça barata, então não é o evangelho. Então tem que haver equidade, tem que haver integridade, tem que haver verdade. Então a misericórdia, ela é o coração compassivo à dor do próximo. E nós precisamos ter, hoje nós precisamos. A humildade é o reconhecimento que tudo foi da graça. Não é da autossuficiência, não é da força do meu braço, vem de Deus. Jonathan Edwards vai dizer assim, a verdadeira santidade sempre carrega a doçura da humildade e a firmeza da justiça. Então, o Evangelho, ele é a mensagem da justiça divina. O Evangelho é boas novas. Por quê? Porque ele anuncia a justiça exigida por Deus. E essa justiça exigida por Deus foi cumprida pelo próprio Deus em Cristo. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, 2 Coríntios 5, 21, ele diz assim, Deus tornou pecador por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, o Evangelho não é autoaperfeiçoamento, o Evangelho não é moralismo e o Evangelho não é ativismo religioso. O Evangelho é substituição. Cristo tomou o nosso lugar. O Evangelho é reconciliação. Jesus Cristo nos reconciliou com Deus. O Evangelho é justiça dada. Eu não conquistei, ela foi dada por meio de Cristo. O que é o Evangelho? É a culpa removida pelo sangue, pelo sacrifício de Cristo, não pelo meu mérito. Então, é esse Evangelho. Essa é a mensagem confiada aos embaixadores. É essa mensagem que temos que transmitir. Então, a nossa missão no mundo não é propagar opiniões, não, mas anunciar o Cristo
que reconcilia e que justifica. Calvino vai comentar assim: o Evangelho é a doutrina pela qual Deus nos declara justo e nos reconcilia consigo. Então, quem foi alcançado pela justiça se torna porta-voz da justiça. Então, o discípulo, ele então é chamado a reparar e restaurar. Ser embaixador da justiça, não é apenas falar, mas é agir, reparar, restaurar. Toda justiça bíblica, ouça isso, toda justiça bíblica, ela é sempre relacional e prática. Então, ela se manifesta em restaurar feridos, ela se manifesta em reparar injustiças, ela se manifesta em defender o fraco, ela se manifesta em proteger o oprimido, ela se manifesta em promover reconciliação, em curar divisões, trazer luz em ambientes de trevas. Tiago capítulo 1, verso 27, ele vai dizer assim: a religião pura, e aí ele define a religião pura, é cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, o justo, ele não cruza os braços diante da justiça. O que ele faz, ele intervém. A justiça não é apenas evitarmos o mal, mas é fazermos o bem intencionalmente. Charles Spurgeon diz assim: a fé verdadeira põe as mãos na massa e leva o reino onde o sofrimento está. O embaixador, ele não é um espectador, não é. Ele é um instrumento de restauração. E como que o mundo vai ver Cristo? Ele vai ver Cristo na vida dos justos, na minha e na sua vida. Então, a justiça que recebemos se torna o espelho que o mundo enxerga. Por isso que Jesus vai declarar: assim brilhe a sua luz. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, agora, a justiça que recebemos, o mundo vai enxergar ela em nós. E quando ele enxergar, ele vai louvar a Deus. A glória e a honra é dele. Então, o mundo não verá Cristo apenas nos sermões. O mundo não verá Cristo apenas em um livro, em uma Bíblia. Mas ele verá Cristo na nossa justiça vivida. Então, a maneira que eu vivo o Evangelho, com integridade, com pureza, com mansidão, com compaixão, com verdade, com fidelidade, com amor sacrificial, as pessoas estão vendo. Então, talvez a sua vida seja a única Bíblia que muitos vão ler. A sua vida, a sua vida. Spurgeon vai dizer assim: um cristão justo prega um sermão que o mundo não consegue ignorar. Pastor, pregar falando, irmãos, prega vivendo. Porque a nossa vida, as nossas atitudes, o nosso exemplo, ele fala mais do que 1000 palavras. Hoje nós temos muitas vozes. Você vai para a internet, tem muitas vozes, mas tem poucos exemplos. Então Deus escolheu que Cristo, ele fosse revelado na vida dos justos. Então nós somos, eu e você, nós somos a parábola viva do reino. Nós somos a vitrine da graça, nós somos a testemunha da justiça. O mundo verá Cristo, o mundo verá Cristo quando vir a justiça de Cristo encarnada em nós. Eu quero terminar essa aula dizendo para você: ser embaixador da justiça é a vocação mais alta do cristão. Não apenas recebemos a justiça, mas fomos enviados para sermos representantes dela. Então, o justo, ele carrega a reconciliação, o justo pratica a misericórdia, ele caminha em humildade, o justo proclama o evangelho, o justo restaura o que foi quebrado, o justo manifesta Cristo no mundo. Então, a justiça que recebemos deve se tornar a justiça que espalhamos. A reconciliação que vivemos deve se tornar a reconciliação que oferecemos. O reino que está em nós deve se tornar o reino visto através de nós. Eu e você somos embaixadores, enviados por Deus, movidos pelo Espírito, vestidos pela justiça do Filho. Eu quero terminar com essa frase: a justiça que Deus coloca em você é a justiça que Deus quer revelar através de você. Nós somos embaixadores. Nós somos pontes vivas entre o céu e a terra. Pastor,
O que Deus quer que eu fale? Deus quer que você fale, que você anuncie o que Ele está fazendo na sua vida. Meu irmão, já há muitos anos no pastoreio, há muitos anos pregando. Os sermões que eu preguei que mais impactou não foram os teológicos. Não foram. Foram aqueles aonde eu pude transmitir o que Cristo está fazendo na minha vida. Eu gosto sempre de dizer que o maior sermão de Jesus não foram as parábolas, não foi o sermão do monte. O maior sermão de Jesus foi a cruz, foi a vida dele. Então a gente olha para a cruz e você não vê Jesus falando tanto da cruz, mas você vê ele vivendo a cruz. Então o que vai impactar o mundo é aquilo que vivemos. Você é embaixador da justiça. Deus está chamando você apenas para revelar o que você recebeu. Então eu quero abençoar a sua vida. Estar com você nesse módulo é um privilégio muito grande. Não sei se você já percebeu, só quero te lembrar, eu creio que você percebeu, nós estamos próximo de terminar esse ano. Meus irmãos, 1 ano de aula, uma aula por dia, que privilégio. Você que está acompanhando até aqui, eu tenho certeza que você cresceu muito e você pode voltar e assistir essas aulas quantas vezes for preciso. Então eu quero abençoar você. Amanhã nós vamos começar um novo módulo. Então eu te abençoo, te vejo amanhã, se Deus permitir.